E aí, pessoal, olha só que pergunta interessante. Usar um documento falso só é crime se a pessoa realmente consegue enganar alguém? Ou será que o simples fato de apresentar o papel, mesmo que a farsa seja descoberta ali na hora, já é o suficiente para configurar o crime? Pois é, essa dúvida foi parar lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e a resposta deles, olha, ela define como a coisa toda funciona na prática. Bora entender essa decisão? Mas antes da gente mergulhar de cabeça nesse caso, se esse tipo de tema interessa, já sabem, né? Deixa aquele like, começa a seguir o canal e compartilha por aí. É super rápido e ajuda demais a gente a continuar trazendo esse conteúdo. Bom, a nossa história de hoje começa numa cena que muita gente já viu ou passou. Uma blitz policial de rotina. Só que pro João, que é o personagem que a gente vai usar aqui, essa parada que parecia normal acabou virando um baita processo criminal. E é a partir desse caso que a gente vai aprender um bocado sobre o que a lei quer proteger de verdade. A coisa toda aconteceu bem rápido, olha só. O João é parado pela Polícia Rodoviária Federal. Ele vai lá e entrega a CNH dele. Na hora, os policiais já sentem que tem alguma coisa estranha, sabe? Eles jogam os dados no sistema lá no SERPRO e pronto, a confirmação vem na hora. O documento era falso. Qual foi a consequência? O Ministério Público não perdeu tempo e denunciou o João por uso de documento falso. E aqui que a história fica boa de verdade. A defesa do João, em vez de tentar negar o que era óbvio, que o documento era falso, fez uma jogada muito mais inteligente. Eles vieram com uma tese jurídica super ousada, que de cara parece até genial. A tese do crime impossível. E essa é a grande questão, o centro de todo o debate. Pensem bem, se os policiais tinham ali, na mão, um sistema que pegado a fraude na hora, será que o crime do João era de fato impossível de acontecer? Será que ele nunca conseguiria enganar ninguém? Para a gente entender de onde a defesa tirou essa ideia, a gente precisa dar uma olhadinha no artigo 17 do Código Penal. O que ele diz de forma bem simples é o seguinte: ninguém pode ser punido por uma tentativa de crime se o jeito que a pessoa usou para cometer o crime era completamente inútil, sabe? Se não tinha a menor chance de dar certo desde o começo. O raciocínio da defesa é bem direto. A lógica é: se era certeza que os policiais iam checar no sistema, então aquela CNH falsa nunca, jamais conseguiria enganar os agentes. Ou seja, o meio que o João usou, a CNH falsa, era absolutamente ineficaz para conseguir o que ele queria. Faz sentido, né? Parece bem lógico. Olha, só uma pausa rapidinha aqui. Se essa explicação está ajudando a entender melhor o assunto, que tal compartilhar com os amigos ou nas redes sociais? De verdade, isso ajuda muito, muito mesmo o nosso canal a crescer e a gente continuar fazendo esse trabalho, beleza? Agora, bora ver se o tribunal comprou essa ideia da defesa. Então, o argumento da defesa era forte, não dá para negar. Tanto que o caso foi subindo, subindo, até chegar no Superior Tribunal de Justiça. E aí ficou a grande pergunta no ar. Será que o STJ ia aceitar essa defesa tão engenhosa? A decisão que eles tomaram ali ia criar um precedente gigantesco. E a resposta do STJ foi um gigantesco e definitivo não. A tese de crime impossível foi, assim, completamente varrida da mesa pela corte. E o porquê dessa resposta é a parte mais importante de tudo. O STJ deixou bem claro o seguinte: o crime de uso de documento falso acontece, ele se consuma no exato segundo em que o documento é apresentado. Ponto. O que a lei está protegendo aqui não é se alguém foi enganado ou não. É a tal da fé pública, sabe? Aquela confiança básica que a gente, como sociedade, precisa ter nos documentos. Não precisa ter prejuízo, não precisa ninguém cair no golpe. O simples ato de apresentar o documento falso já é um ataque a essa confiança. Ué, mas por que essa defesa, que parecia fazer tanto sentido, deu com os burros na água? A resposta está num conceito do direito que é chave para a gente entender o que a lei quer punir de verdade. A gente está falando aqui da natureza de um crime formal. Então, o que é um crime formal? É aquele crime que já está completo com a simples ação, não precisa de um resultado específico. Pensa assim, a lei não está preocupada se o agente conseguiu enganar alguém. Ela pune a conduta, o ato de apresentar o documento falso. É como se a lei dissesse, olha, só de você ter tentado desafiar a confiança de todo mundo nos documentos, você já cometeu o crime. O ato em si já era. É aqui que a gente vê o conflito de ideias, né? De um lado, você tem a lógica do crime formal, em que o foco é na conduta, apresentar o documento. Do outro lado, a lógica da defesa, em que o foco era no resultado, a impossibilidade de enganar. Só que, para um crime como esse, que protege a fé pública, o resultado final não importa. E é exatamente por isso que a tese de crime impossível não se aplica. Ela simplesmente não cabe aqui.
E o STJ foi além, mostrando os perigos práticos de aceitar essa tese. Primeiro, o documento sim tinha potencial para enganar. O fato de o policial precisar checar no sistema já prova isso, né? Segundo, o crime já tinha acontecido no momento da entrega. A checagem que veio depois não desfaz o crime. Pensa só, se a tese da defesa fosse aceita, seria como dar um sinal verde, um incentivo perigoso para todo mundo tentar usar documento falso. Afinal, se colar, colou. E o ponto final, que é super importante. As pessoas não usam documento falso só em blitz. Usam para alugar um imóvel, para abrir conta em banco, lugares onde muitas vezes não tem um sistema de verificação ali na hora. Beleza, então, o que a gente tira de lição disso tudo? Qual é o resumo da ópera? Vamos ver os pontos principais que o STJ bateu o martelo? A mensagem do STJ foi bem direta ao ponto. Primeiro ponto, a consumação é imediata. Apresentou o documento falso, o crime já aconteceu. Segundo ponto, a verificação que acontece depois é irrelevante. Ela não apaga o que já foi feito. Simples assim. Não tem muito o que discutir. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. A decisão do STJ fala muito do potencial de enganar do documento, certo? Mas e quando a falsificação é muito, mas muito mal feita? Sabe, aquela falsificação grosseira que qualquer um bate o olho e vê que é falsa? Será que nesse caso ainda seria crime? Onde é que a gente traça essa linha? Essa é uma discussão que, olha, ainda dá muito pano para manga no mundo jurídico. Pessoal, muito obrigado mesmo por ficarem até aqui. Se por acaso o formato em áudio agrada mais, para ouvir no trânsito, na academia, enfim, não esquece de procurar e seguir o Direito Cast lá no Spotify, beleza? E só mais uma coisinha antes de ir, deixar o like aqui é muito, mas muito importante para nós. Pode parecer um gesto pequeno, mas é ele que mostra para a plataforma que esse conteúdo tem valor. E isso ajuda a gente a alcançar mais gente. Contamos com esse apoio. E, claro, para mais materiais como este, em vídeo, é só procurar por Direito Cash, tanto aqui no YouTube quanto lá no TikTok. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.